Fala pessoal, no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês meu conhecimento sobre o algoritmo Two Pointers, tentar clarear um pouco, como que a gente pode utilizar esse algoritmo para resolver alguns problemas. Os problemas que basicamente envolvem esse algoritmo são problemas com arrays e ou strings. O algoritmo Two Pointers ele tem a complexidade de tempo de ON e a complexidade de espaço O1. Essa complexidade ela foi exemplificada aqui usando a notação BO, então se você não está familiarizado, aconselho estudar sobre, mas qualquer coisa deixa nos comentários aí que eu posso futuramente fazer um vídeo só explicando sobre isso, mas para introduzir rapidamente para que serve essa notação, basicamente é uma notação utilizada para medir a performance de um algoritmo e com isso fazer comparações entre algoritmos diferentes e optar qual é o melhor algoritmo para determinado problema. Então para isso que a gente utiliza essa notação. Então vamos lá. Como que a gente pode fazer para implementar o algoritmo Two Pointers? O primeiro passo que a gente precisa fazer é definir um ponteiro no primeiro índice e um outro ponteiro no último índice. Por convenção aqui eu usei o nome left e right, então seria o primeiro ponteiro, o ponteiro da esquerda e o ponteiro da direita. O segundo passo é a gente fazer uma iteração usando o loop while até que os ponteiros sejam iguais. Então a gente faz a nossa validação aqui. Dentro desse loop a gente desenvolve a nossa lógica, que seria o terceiro passo. Então, de acordo com a nossa lógica, a gente decide se a gente vai incrementar o ponteiro da esquerda, decrementar o da direita ou fazer a atualização nos dois valores, A gente também pode fazer isso. O principal aqui é que os ponteiros movam em direção um ao outro. Isso aí é o essencial para que esse algoritmo funcione. No primeiro exemplo que a gente vai ver é referente a uma string S, que a gente precisa retornar true se for um palíndromo e falso caso contrário. Basicamente, uma string ela é um palíndromo se lê o mesmo para frente e para trás. Então, um palíndromo bem comum é a palavra ovo, A gente lembra de trás para frente, continua sendo ovo. E como que a gente pode usar o algoritmo Two Pointers para resolver esse problema? Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente cria o ponteiro da esquerda e cria o ponteiro da direita. Aqui minha letra não ficou muito bacana, mas a letra R e a letra R, então nesse algoritmo a gente faz a comparação. R é igual a R, é igual, então nesse caso a gente vai para a próxima, move o ponteiro da esquerda incrementando e move o ponteiro da direita decrementando. A é igual a é igual, vamos para o próximo, incrementa, decrementa. C é igual a C, é igual, vamos para o próximo. Quando eu chegar nessa letra, o meu left e o meu right estão no mesmo index, e como a gente viu aqui no código, a gente tem uma validação para estar executando o while. Então, nesse momento, o nosso while vai ser interrompido e o retorno para essa string aqui é true. Ela é um palíndromo. Vamos ver esse segundo exemplo. Vamos criar o ponteiro left, o ponteiro right. A é igual a é igual. Então vamos para o próximo, left, right. C é igual a B, não é igual. Então nesse caso a gente vai implementar uma lógica onde a gente vai validar e vai retornar falso quando a letra for diferente. Vamos colocar o código aqui para entender na prática como funciona. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é definir os nossos ponteiros. Então, tem o ponteiro da esquerda e o ponteiro da direita. Feito isso, a gente vai fazer uma interação enquanto o valor dos nossos ponteiros foram diferentes. E para esse problema específico, eu vou validar se a minha letra da posição left é diferente da minha letra da posição right. Porque se for, significa que não é um palíndromo, então a gente retorna falso. E aqui a gente incrementa e decrementa os nossos ponteiros para que o loop possa chegar ao fim. Se chegou ao fim e não teve divergência de letras, então vai retornar true. Esse primeiro caso aqui é um palíndromo, então a gente espera que retorne true. Esse segundo também, e esse terceiro não é um palíndromo, então tem que ser true, true e falso. Vamos ver aqui, vai para 3, target. True e false. Então, funcionou usando o algoritmo Two Pointers. Alguns de vocês podem estar pensando por que a gente não usa somente o método para reverter uma string, A diferença é que o método para reverter a string, ele é um algoritmo que usa log de n. Então, para esse problema específico, o algoritmo Two Pointers ele é mais performático e por isso que a gente está optando por utilizar ele. No nosso próximo exemplo, a gente tem um problema referente a uma matriz classificada de inteiros únicos e um inteiro de destino, e a gente precisa retornar true se houver um par de números que somam para o destino. Caso contrário, retorne falso. Vamos ver aqui a explicação sobre esse problema. Ok, então aqui a gente tem o nosso target, que é o número 13, e a gente precisa de dois números que somando deem o valor 13. Como que a gente pode fazer isso? Mesmo processo, define aqui os ponteiros. Como esse array
está ordenado, a gente consegue fazer uma validação a cada iteração. Qual que seria essa validação? Se eu somar 1 com 15, a gente vai ter 16, que é maior do que 13. Então, como o array está ordenado, quando a minha soma for maior do que o meu target, eu vou decrementar o ponteiro da direita para que ele ande nessa posição, nessa direção. E quando a minha soma for menor do que 13, eu vou incrementar o ponteiro da esquerda para a gente ir nessa direção aqui. Show! Então, como que ficaria isso? 1 com 15, a gente tem 16. 16 é maior que 13. Então, a gente decrementa esse ponteiro. Vamos para o próximo. 1 com 14, 15, ainda maior que 13, decrementa aqui de novo. 9 com 1 vai dar 10, nesse caso, 10 ele é menor que 13, então a gente move o ponteiro da esquerda. 2 somado com 9, a gente vai ter o valor 11, que é menor que 13 ainda, move o ponteiro da esquerda. E 4 com 9, a gente chega nesse resultado, então a gente tem um par de valores que somados alcançam o target. Então, para esse exemplo em específico, o retorno será true. Como que a gente pode implementar a lógica desse método? Então a gente tem que declarar os ponteiros novamente. Length. Aqui a gente declara a nossa iteração enquanto os ponteiros forem divergentes. E a validação que a gente vai fazer nesse caso é, vamos criar aqui, deixa eu colocar outro nome, vamos colocar current, que a gente vai pegar o none na posição left, mais na posição right. Se a minha soma, o meu current aqui, foi igual ao meu target, então eu vou retornar true, porque significa que a gente tem um par que soma e alcança o objetivo. E aqui embaixo a gente faz outra validação. Se for maior que o target, então a gente vai decrementar o da direita, se não, a gente vai incrementar o da esquerda, e aqui fora a gente retorna falso, porque se a gente passou por todos os valores e não alcançamos o nosso destino, significa que não tem um par de valores válidos. Vamos rodar. True e falso, porque esse primeiro a gente tem 4 que somado com 9 chega em 13. Nesse segundo exemplo aqui eu removi o 9, então a gente não tem nenhum outro par de valores que alcança esse destino. Então mais uma vez, usamos o two pointers para resolver um problema. E agora vamos para o último problema, que é um pouco mais complexo, mas é muito interessante. Ok, para esse nosso último problema, ele é uma abordagem diferente do two pointers. Essa abordagem ela é aplicada quando a gente tem um problema que possui 2 iteráveis de entrada, por exemplo, 2 arrays. A gente tem uma complexidade de tempo de ON mais M, que N é o número de elementos que eu tenho dentro do meu primeiro array e M referente ao segundo array. A complexidade de espaço continua sendo O de 1, então também é bem performático. E como que funciona a implementação dessa lógica? O primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai criar 2 ponteiros, um para cada iterável, que deve começar no primeiro índice. O segundo passo, criar um loop while até que um dos ponteiros chegue ao fim do seu iterável. O terceiro passo, a cada iteração do loop, a gente precisa mover os ponteiros para frente, isso significa incrementar um dos ponteiros ou ambos. E aí a gente, de acordo com o problema, decide qual ponteiro que a gente vai fazer essa modificação dos valores. E o nosso último passo, ele existe conta que como o nosso loop while, ele vai parar quando um dos ponteiros chegar ao fim, o outro ponteiro não estará no final quando o loop terminar. Então às vezes a gente precisa iterar sobre todos os elementos, e aí se esse for o caso, a gente precisa escrever um código extra, que é esse código, para garantir que todos os iteráveis sejam esgotados. Então vamos para o problema. O problema que a gente vai resolver utilizando essa abordagem é referente a um problema que nos dá 2 matrizes inteiras classificadas. Então a gente tem array 1 e array 2, e a gente precisa retornar uma nova matriz que combine as duas e que também seja classificada. Então a gente recebe o array 1, o array 2, e a gente precisa retornar um array com esses valores aqui classificados, igual nesse exemplo aqui embaixo. Vamos entender como que a gente pode fazer isso. Então, o primeiro passo, a gente declara um ponteiro para o primeiro array, um ponteiro para o segundo, chama de J, e a gente cria um array que vai ser a nossa solução, o nosso resultado. A cada iteração, a gente vai fazer a validação. O valor que eu tenho na posição I é maior que o valor que eu tenho na posição J? Se não for, então eu pego o valor da posição I, porque a gente quer o menor valor, e incremento meu I indo para a próxima posição. Então, o ponteiro aqui de cima mexe, esse aqui continua no mesmo. 4
4 é maior que 3? É maior que 3, então o valor que a gente quer aqui é o 3. Vem para cá agora. 5 é maior que 4? É maior que 4, então o valor que a gente quer é o 4. Vamos ver. 5 é maior que 7? Não, não é maior que 7, então a gente quer o 5. Vamos ver aqui para o último elemento. 6 é maior que 7? Ainda não é maior que 7, então vem o 6. E esse array aqui chegou no final, a gente não tem nenhum valor aqui para ser percorrido, por isso que a gente precisa fazer a implementação para exaustão dos arrays, por conta que quando chegar nessa etapa, a gente vai pegar esse valor que sobrou e a gente vai adicionar no final do array da resposta. Então aqui vem 7 e 20 e pronto, nossa resposta está completa. Vamos implementar o código para entender um pouco melhor como que isso se aplica. Então aqui a gente tem o nosso array de resposta, a gente declara aqui os nossos ponteiros e a gente vai fazer a iteração nos dois arrays. Então para cada ponteiro aqui a gente aponta para um array diferente. Se o meu array na posição 1 for menor que o meu array 2 na posição J, então o valor que a gente está querendo aqui no caso é o do primeiro array. Com isso a gente incrementa o ponteiro referente ao array 1, tá? Aqui pode colocar qualquer nome, preferi usar IJ, fica mais claro para mim. Se não, eu quero o array da posição 2. O array 2 na posição J incrementa o ponteiro J. Feito isso, aqui agora a gente vai garantir que todos os elementos foram percorridos completamente. Então se ainda tiver alguém para percorrer, a gente vai declarar aqui. Incrementa 1. E por fim, a gente vai fazer com o array 2. Na posição J e incrementa o J. Show? Aqui a gente retorna a nossa resposta e vamos rodar, ver se funciona. Então aqui, combine. Show? Roda. Ok, o resultado que a gente tem é o que a gente esperava. Pronto, a gente desenvolveu um problema um pouco mais complexo utilizando two pointers e mantendo uma performance muito boa, que é a performance de O n mais n. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Para resumir, basicamente a implementação do algoritmo two pointers se refere ao uso de duas variáveis inteiras para mover alguns intervalos. As estratégias que a gente viu são alguns padrões, né, mais comuns de problemas, mas a gente pode sempre procurar uma maneira diferente de abordar o problema, porque existem abordagem até mesmo de 3 ponteiros. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, eu vou estar respondendo todas elas. Também aceito sugestões sobre minha explicação, porque estou começando nesse processo de explicar agora, e eu vou aprender bastante com vocês durante essa caminhada, então qualquer crítica construtiva, sinta-se à vontade, que durante os vídeos eu vou procurar me esforçar ao máximo, também ser o mais claro possível nas explicações. É isso, obrigado e até mais.